Quando você compra um liquidificador, uma geladeira, um equipamento de videocassete, normalmente todos esses aparelhos vêm acompanhados de um manual de instruções. O microcomputador também vem acompanhado de um manual de instruções que permite mostrar como operar o equipamento com o máximo de proveito. Acontece que existe um hábito muito arraigado entre os brasileiros de sistematicamente e quase que intencionalmente não ler o manual de instruções. Na tentativa de contornar um pouco esse problema, eu fui convidado, Pierluigi Piazza, que fui inclusive um dos responsáveis pela elaboração de algum desses manuais para microcomputadores MSX, fui convidado para fazer esse vídeo, não para substituir o manual, obviamente, mas para que você tenha uma visão geral do que é um sistema MSX e que a partir disso, você tenha vontade de realmente começar a consultar manuais e literaturas e começar a tirar o máximo proveito que esse microcomputador pode dar para você. MSX é um termo, uma sigla, da qual ouvimos falar muito hoje em dia. Ouvimos falar em MSX em livros, vemos nas bancas revistas a respeito de MSX, na qual estão programas listados. Vemos nas lojas software, ou seja, programas a respeito de MSX, mas o que pouca gente sabe é que MSX não é a marca de um microcomputador. MSX é uma norma. MSX é um padrão. O que significa um padrão? Significa que vários fabricantes, várias marcas de microcomputadores adotam a mesma sistemática, a mesma arquitetura para fabricar um microcomputador. Agora, por que essa necessidade de uma norma? Vamos ver um pouco. Trocar uma lâmpada hoje em dia é uma tarefa extremamente simples. Tão simples que você não presta a menor atenção. Qualquer pessoa com QI ligeiramente superior a de uma alcachofra é capaz de, como é meu caso, por exemplo, é capaz de fazer uma troca de lâmpada tranquilamente. O que acontece é que quando a iluminação a gás estava começando a ser substituída no começo do século por iluminação elétrica, cada fabricante fazia lâmpadas com um tipo de rosca diferente. A aparente vantagem é que o cliente ficava cativo. Uma vez feita uma instalação com equipamento de uma marca, ele era obrigado a comprar lâmpadas da mesma marca para o resto da vida. Com o correr do tempo, se percebeu que isso era uma grande desvantagem para os fabricantes e para os usuários. E por uma questão de respeito ao usuário, se estabeleceu uma norma, se estabeleceu um padrão. Todas as roscas, qualquer que seja a marca, servem em todos os soquetes, qualquer que seja a marca. Um fenômeno análogo aconteceu na microcomputação. Quando, há alguns anos atrás, começou o boom da microinformática, cada fabricante fazia computadores com padrões diferentes, de maneira que o software produzido para um computador não servisse no computador de uma marca concorrente. A aparente vantagem comercial que isso produziu foi desfeita com o correr do tempo porque os usuários começaram a reclamar, já que eles não tinham uma portabilidade de programas de uma máquina para outra. Em junho de 1983, um editor japonês de uma revista de informática, Kei Nishi, resolveu acabar com toda essa confusão de padrões diferentes e estabeleceu um projeto chamado Norma MSX. Assim que a ideia foi lançada, uma grande quantidade de fabricantes, muitíssimos fabricantes, resolveram adotar a norma MSX. Começou a Sony, a Sanyo, a Panasonic, a JVC. Uma série de fabricantes começaram a fabricar microcomputadores extremamente baratos, extremamente versáteis para uso pessoal, adotando a norma
MSX. Obviamente, apesar da arquitetura mínima ser obedecida para todos eles, cada um tentou se especializar na sua área mais específica de atuação. Por exemplo, a Pioneer fabrica computadores MSX, mas também fabrica equipamento de videodisco. Então, por exemplo, no MSX da Pioneer, além de rodar o software que serve para todos os outros, você pode usar software de videodisco, que aliás dá um efeito assim impressionante. A Yamaha, além de fabricar MSX, fabrica também instrumentos musicais. Isso significa que os microcomputadores MSX da Yamaha têm uma grande vocação para serem ligados em sintetizadores, em teclados musicais, para poder justamente utilizar esta vocação que o fabricante tem. No Brasil nós temos a Gradiente e temos a Sharp, que fabricam computadores MSX. Na Argentina temos, por exemplo, a Talent, que também fabrica no Chile. Temos uma grande quantidade de fabricantes, a Philips na Holanda, por exemplo, que produzem microcomputadores MSX, segundo essa norma. Qual é a grande vantagem? Que um software desenvolvido para um computador MSX serve em qualquer marca. Isso serve, inclusive, para baratear o custo de produção de software, porque o universo de consumidores é muito, muito maior do que seria naquele outro caso anterior, de que cada computador roda o seu software específico. Antes de instalarmos o nosso MSX e começarmos a discutir o que ele pode fazer para você, eu queria contar uma historinha muito antiga. A mitologia grega tem uma maneira de contar o começo do homem um pouco diferente da mitologia ocidental. Prometeu, que era um gigante, fabricou o primeiro homem a partir do barro e roubou o fogo dos deuses para que o homem pudesse utilizar o fogo. O castigo de Prometeu foi extremamente cruel. Ele ficou acorrentado numa montanha com um abutre comendo seu fígado por toda a eternidade. E os deuses, para castigar o homem pela ousadia, resolveram criar a mulher. Isso é mitologia grega, e os gregos eram extremamente machistas. E a primeira mulher se chamava Pandora. Cada deus deu um presente a Pandora. Vênus deu a beleza. E um deus deu uma caixinha, pedindo a Pandora para que nunca abrisse essa caixa. Obviamente, como toda mulher, Pandora, muito curiosa, abriu a caixa para ver o que havia lá dentro e liberou nesse momento todas as pragas, as doenças, os males, a guerra, a crueldade, tudo que existe de ruim na face da Terra. A única coisa que sobrou dentro da caixa foi a esperança. O microcomputador também pode representar uma caixa de Pandora se for mal utilizado. Mas normalmente ele é uma caixa de Pandora ao contrário. É uma caixa que, uma vez aberta, libera uma série de coisas positivas, libera em primeiro lugar a esperança e libera uma coisa muito, muito importante, a inteligência. Isso não quer dizer que o computador possa substituir a inteligência humana, não. O que o computador pode fazer, especialmente o microcomputador pessoal, o microcomputador que você tem à sua frente no dia a dia, para o qual você tem acesso imediato, ele pode desenvolver a inteligência humana. Este é o grande ponto, é a grande vantagem de um microcomputador pessoal. Vamos ver agora como instalar esse microcomputador e o que esse microcomputador MSX, o que essa norma pode fazer por você. A primeira coisa que você precisa aprender para ligar um microcomputador é não ligar absolutamente nada enquanto você não tiver certeza do que você está fazendo. Dentro da caixa você encontra vários componentes, cabos para ligações e duas peças principais. Aliás, eu diria três. A mais importante, que é o manual, aquele que você não costuma ler. Você encontra o teclado e você encontra o cérebro do computador propriamente dito, que é a CPU. Lembre-se que para instalar um microcomputador, você deve escolher um ambiente não empoeirado, não com umidade, e você deve evitar com que as peças do computador sofram choques ou pancadas, porque no interior do computador existem circuitos eletrônicos extremamente delicados. Na CPU estão contidos os principais circuitos eletrônicos do computador. Na parte frontal nós temos dois conectores, que na terminologia inglesa são chamados de slots, o botão principal de liga e desliga e dois conectores para joystick. A parte traseira do computador já é um pouco mais complicada. Não se preocupe por enquanto, porque vamos detalhar tudo isso mais tarde. Por enquanto eu queria chamar a atenção sobre essa chavinha aqui.
É nessa chave que você vai selecionar se você vai ligar o seu computador em 220 ou em 110 volts. Dependendo da opção da rede elétrica da sua casa, você vai ter que trocar o fusível para 1 ampere ou para meio ampere. Em caso de queima do fusível, a troca é extremamente simples. Porém, nunca troque o fusível por uma ligação direta. O fusível foi feito para queimar, para que outra coisa muito mais importante não queime lá dentro. A segunda peça mais importante do conjunto é o teclado, que por enquanto é a única maneira que você tem de fornecer informações para o computador. Ele deve ser conectado na parte traseira, no ponto onde está escrito Keyboard Input. Antes de ligar o conjunto na tomada, lembre-se, não ligue as coisas prematuramente, você deve conectar o seu computador ou a uma televisão comum ou a um monitor de vídeo. Um monitor de vídeo é como se fosse um televisor, com a desvantagem de que não pode captar canais comerciais, se aqui isso é uma desvantagem. Na realidade, ele compensa isso com uma altíssima qualidade de imagem e o torna muito adequado para finalidades profissionais. Para que o sinal possa ser mandado do computador para o monitor, na parte traseira, você deve conectar onde está escrito vídeo monocromático, um dos terminais desse cabo, e posteriormente, na traseira do monitor, você deve conectar aqui nesse terminal a outra ponta do cabo. Tome cuidado para que as voltagens estejam adequadas e agora você pode ligar o seu monitor ou numa tomada independente ou nessas tomadas que estão aqui na parte traseira do seu computador. Qual é a vantagem desse tipo de ligação? É que você, ao desligar o computador, automaticamente estará desligando também o monitor sem correr o risco, por exemplo, de deixar o computador desligado e o monitor ligado a noite inteira. Se você quiser conectar o seu MSX a um televisor comum, na entrada de antena VHF você deve ligar este balão. Um dos terminais do cabo deve entrar no balão na entrada computador e o outro terminal deve ser colocado no RF out da traseira do computador. No seu MSX existe uma espécie de pequena estação transmissora de TV que pode operar ou no canal 3 ou no canal 4. Você vai escolher, dependendo da distribuição de canais comerciais da sua cidade, qual o canal mais conveniente e, obviamente, na frente do televisor você deve sintonizá-lo no canal escolhido, ou 3 ou 4. E chegou finalmente o momento solene de ligarmos o computador na tomada. Após certificar-se de que todas as ligações estão corretas, você liga a chave geral no botão Power, deve aparecer na tela uma mensagem do fabricante e logo a seguir aparece uma mensagem onde se indica que o computador está pronto para trabalhar em BASIC. Acontece que o computador é um idiota passivo, ele não faz absolutamente nada se não receber instruções. A maneira mais imediata para fornecer instruções para o computador é através do teclado. Mas essa não é a única forma. Você pode trazer um programa, um software para o computador através de uma fita, por exemplo. Ou, eventualmente, você pode trazer através de discos magnéticos. Uma outra maneira bastante imediata para se trazer programa para o computador é através de um cartucho, um cartridge, como dizem os japoneses. Você pode até trazer um programa para o computador através do telefone. Existem as maneiras mais variadas e possíveis de se introduzir um programa dentro do seu computador. Existe, por exemplo, em São Paulo, uma rádio, a Rádio USP, que transmite em FM software por computador, que você pode captar no equipamento de som e depois reproduzindo num gravador cassete, pode inserir dentro do seu computador. Vamos inicialmente ver como inserir instruções no computador através do teclado, ou seja, como fazer um programa. Existem várias linguagens com as quais você pode dar instruções a um computador. O COBOL, o Fortran, linguagem C, Assembly. O seu MSX já vem de fábrica com uma linguagem residente, a linguagem BASIC, aquela na qual todos os usuários domésticos costumam se alfabetizar. Você pode encontrar na literatura listagens de programas em BASIC que você eventualmente tem vontade de inserir dentro do seu computador. Como inserir um programa no computador? Como copiar uma listagem, alguma coisa desse tipo? Você deve dar uma sequência de instruções numeradas para que o computador possa saber em que ordem deve entrar no computador. Por exemplo, print.
Não se preocupe que o computador esteja escrevendo em minúsculas. Você pode obrigá-lo, por exemplo, a escrever sempre em maiúsculas, apertando a tecla Caps Lock. A mensagem é colocada entre aspas e, nesse momento, nós dizemos ao computador o que nós queremos que ele escreva na tela. Fechamos as aspas. A primeira linha de instrução está pronta. Porém, ela ainda não está na memória do computador. Nós devemos apertar a tecla Return para que ela seja absorvida pela memória do computador. Digitamos a segunda instrução. Eu quero fazer 20 GoTo 10, ou seja, repita a instrução 10. Eu posso digitar esse GoTo letra a letra, ou eventualmente posso verificar que existe a palavra GoTo já pronta na tecla de função F3. Eu simplesmente pressiono F3 e a palavra inteira já aparece, eliminando um grande tempo de digitação. Inserimos também esta linha na memória do computador e um programinha está pronto. Para que ele comece a funcionar, nós devemos digitar Run, corra, ou seja, comece a executar essa sequência de instruções. O Run também pode ser digitado letra a letra, ou podemos verificar que ele está atribuído à tecla F5. Basta apertar F5 e nesse momento nós vemos o programa rodando. E ele vai ficar rodando indefinidamente porque o computador, como já disse, é um idiota passivo que só obedece literalmente às instruções recebidas. Se eu der a instrução Ctrl mais Stop, ele breca. E a partir desse momento eu posso listar novamente na tela para verificar se o programa ainda está lá. Ele pode sofrer algumas mudanças, eventualmente. Eu posso editar o programa, ou seja, levar o cursor até um ponto qualquer, alterar alguma coisa do programa, alguma mensagem, usando as teclas de Insert, Delete, Backspace, as teclas especiais. Não posso esquecer de apertar Return após toda a modificação para que o programa seja registrado na memória do computador e, novamente, posso dar um Run, verificando o programa alterado. Agora, o que acontece se eu desligar o computador? Digamos que eu fui dormir, na manhã seguinte eu ligo novamente meu computador com o programa que estava nele colocado, aparece a mensagem do fabricante, a mensagem do BASIC, eu dou um list e tenho uma desagradável surpresa. Obviamente, o programa já não está mais lá, porque a memória do MSX é uma memória volátil, é uma memória que não retém informações quando o computador é desligado da rede. Você vai dizer, pô, mas eu passei uma madrugada inteira digitando um programa e eu não quero perdê-lo. O que eu devo fazer? Deixar o computador permanentemente ligado, não ir dormir? Não, a solução é bem simples. A solução, pelo menos mais rápida e mais barata, é transferir o programa da memória do computador para uma fita cassete. Como fazer isso? Nós vamos ver agora como utilizar um gravador cassete para que ele sirva como memória auxiliar do seu MSX. Para transferir um programa da memória do computador para uma fita cassete, teoricamente você poderia usar qualquer tipo de gravador. Porém, é aconselhável que você use gravadores projetados especialmente para transferir dados de computador para uma fita cassete. Para conectar o gravador, você deve, em primeiro lugar, onde estiver escrito Data Corder, fazer a ligação da ponta redonda do cabo na conexão Data Corder. E no ponto de alimentação 6 volts do Data Corder, você conecta a outra ponta do outro cabo. No gravador, a ligação é um pouco mais complicada. Você tem um cabo aqui com 3 pontas, uma branca, uma preta e uma vermelha. A ponta vermelha deve ser ligada no mic, de microfone. A preta, que tem o conector um pouco mais fino, no REM, de controle remoto. E a branca no earphone. Para alimentar o seu gravador, você pode alimentá-lo com pilhas ou você pode utilizar a saída de 6 volts para trazer os 6 volts para o seu gravador aqui e substituir as pilhas. Nesse momento, todas as conexões estão prontas para poder fazer gravação e leitura em fita. Imagine que você tem um programa já funcionando no computador. Por exemplo, este. E você deseja salvar esse programa numa fita cassete. O comando que você deve dar para salvar o programa é C de cassete, save, abre aspas, e aqui você deve dar um nome com no máximo 6 letras. Tome muito cuidado que essas 6 letras
devem ser ou maiúsculas ou minúsculas, e isso faz diferença na hora de recuperar o programa, lembrar se foi escrito com maiúsculas ou minúsculas. Vamos chamá-lo, por exemplo, de circle. Você fecha aspas e, cuidado, ainda não digite return. Vamos ver no gravador cassete como nós devemos preparar para isso. Você deve ter uma fita virgem, na qual você vai gravar os dados, inserir a fita no gravador, apertar a tecla simultaneamente Save e Load. Antes disso, é conveniente você avançar um pouquinho a fita para evitar aquela parte que não tem a emulsão magnética. A fita não começa a girar enquanto você não digitar Return. Assim que você digitar Return, a fita começa a girar e o programa começa a ser registrado na fita. Quando a gravação termina, na tela você vai obter um OK indicando que o programa foi gravado e o computador para automaticamente. Vamos ver como recuperar esse programa agora da fita para a memória do computador. Você deve rebobinar a fita para que ela volte até o começo e apertar Load de carga. Num gravador normal seria o Play. Qual o comando que devemos dar agora para que esse programa seja passado da fita para o computador? Você deve digitar C de cassete, Load, abre aspas e o mesmo nome. Vamos supor que por engano você tenha colocado o nome em minúscula. Na hora de apertar Return, o computador começa a procurar dentro da fita cassete um programa que se chame Circle, mas escrito com letras minúsculas. Depois de um certo tempo, você ouve o barulhinho da fita sendo lida, pelo menos o cabeçalho, e aparece a mensagem Skip. Essa mensagem Skip significa: eu encontrei esse programa, mas ele não estava com o nome certo. Ele mostra inclusive Skip com letras maiúsculas e uma série de outros programas que eventualmente tenham sido gravados. Você interrompe a leitura, rebobina novamente a fita e novamente aperta o Load. Só que agora vamos tentar dar o comando corretamente. Vamos apertar Caps Lock para garantir as maiúsculas, C-Load, abre aspas, e agora o nome original tinha sido em letras maiúsculas, você deve recuperar o programa com letras maiúsculas. Nesse momento, o computador começa a procurar na fita um programa chamado Circle, mas com letras maiúsculas. Depois de passar aquela primeira fase da fita onde não existe emulsão, começa a entrar um barulho que corresponde ao cabeçalho, ao header da fita, e o computador acaba dizendo Found, ou seja, eu encontrei Circle. E carrega o programa e dá OK. Obviamente, para verificar se o programa está lá, você dá um list e verifica que o seu programa foi devidamente recuperado. Existem várias maneiras e vários comandos para se gravar um programa em fita, dependendo da natureza do programa. Consequentemente, existem várias maneiras e vários comandos para se recuperar o programa da fita. Quando você grava as suas próprias fitas, você sabe como as gravou, consequentemente sabe como recuperá-las. Quando essas fitas, porém, são fitas produzidas por terceiros, por exemplo, compradas numa software house, você deve olhar no manual de instruções qual é o comando específico para o qual você deve recuperar o programa da fita. Se você não souber o comando exato, você não vai conseguir ler a fita. Muitas vezes, mesmo sabendo o comando exato, você não consegue ler a fita por alguma desregulagem no gravador. Os tipos de desregulagem mais comuns são sujeira no cabeçote, você deve fazer uma limpeza com álcool metílico ou álcool comum na falta deste. Magnetização excessiva do cabeçote, você deve levá-lo num técnico para magnetizá-lo. E o famoso ajuste do azimuth. O que significa esse ajuste do azimuth? A gravação é feita pela cabeça segundo uma certa linha, segundo um certo alinhamento. Se o gravador original, no qual a fita foi gravada, tem um certo ângulo de gravação, e o teu gravador tem um ângulo ligeiramente diferente, a leitura será consideravelmente prejudicada. Como você deve fazer o ajuste de azimuth? Você coloca uma fita qualquer que você não consegue ler no gravador, coloca na posição Load, ouve com o monitor ligado o barulho da fita e nesse parafusinho aqui, nesse buraquinho,
você vai girando o parafuso de ajuste do azimuth até a intensidade do som crescer e ficar no máximo. Se o parafuso estiver desregulado, o som fica xoxo, grave. Se o parafuso do azimuth estiver regulado, o som fica agudo e estridente. Essa regulagem é conveniente que não seja feita de maneira muito frequente, mas em 90% dos casos de problema de leitura de fita, é normalmente a responsável pela má leitura feita no computador. Para gravadores que tenham difícil acesso ao azimuth, gravadores antiquados ou eventualmente gravadores de conjunto 3 em 1, existe uma interface digital desenvolvida no Brasil que permite interfacear o computador com o gravador. Como? Você liga essa interface no slot do computador e substitui o pino do earphone do gravador pelo pino macho da interface. Na interface, por sua vez, existe um pino fêmea no qual você vai colocar o earphone que vai entrar com os dados no computador. Nesse momento, a interface vai permitir um melhor diálogo entre o seu gravador e o seu computador. Como? Filtrando os ruídos, evitando o enfadonho ajuste de azimuth e permitindo monitorar, inclusive nessa luzinha, se a fita contém dados ou não. Enquanto a luz estiver acesa, isso significa que não há dados na fita. Quando ela começa a piscar, isso significa que está havendo uma leitura. Quando o problema não é do gravador, mas é da má qualidade da gravação ou da má qualidade da própria fita, existe um botão aqui que, uma vez apertado, ativa mais ainda o filtro digital existente aqui dentro, permitindo a leitura de dados que, de outra maneira, nunca conseguiriam ser lidos pelo computador. Para maiores detalhes, obviamente, é extremamente conveniente que você leia com cuidado o manual de instruções de maneira a tirar o máximo proveito desse periférico. Existe uma outra maneira para se carregar um software no computador, através de um cartucho. Muita gente, ingenuamente, pensa que um cartucho é uma fita. Na realidade, se você abrir um cartucho, aliás, aconselho a nunca abrir o cartucho, você vai verificar que no interior dele existe um circuito eletrônico bastante sofisticado. Na realidade, ele é uma memória pré-gravada que não apaga. Quando você conecta um cartucho no computador, você deve ligá-lo aqui no slot sempre com o computador desligado. Após conectar o cartucho, você liga o computador e, nesse caso particular desse cartucho, ele já entra rodando, não precisa dar absolutamente nenhum comando para que ele já comece a funcionar. Você vê na tela que existem várias opções. Trabalhar com joystick ou trabalhar com o teclado. Nós vamos trabalhar agora com joystick. Para isso, devemos conectar um joystick no computador. O joystick do MSX tem uma particularidade. Ele tem 2 botões de disparo. E dependendo do software que você está rodando, cada um desses botões vai ter uma função diferente. Obviamente, se você não dispõe de joystick, a maioria do software também dispõe de uma opção para você poder trabalhar com o teclado. Como, por exemplo, nesse caso aqui. Desconectando o cartucho. Primeiro, desliga o computador. Segundo, desconecte o cartucho. E agora vamos colocar um outro cartucho de um outro tipo no computador. Esse, por exemplo, um software profissional, um redator eletrônico, um processador de texto, que, após ser conectado no computador, ele fica transparente ao usuário. Isso significa o seguinte: o computador não reconhece a existência do cartucho e funciona como um computador ligado absolutamente a nada, até que você dê um comando específico. Esse comando normalmente é call e um nome que muda de software para software. Nesse caso, no redator eletrônico, o nome é redator. Após dar esse call redator, você digita return e o cartucho nesse momento passa a ser ativado e você passa a dispor, por exemplo, agora de um poderoso editor de texto no qual você pode escrever uma carta ou algum trabalho, alguma coisa nesse sentido. Com fita de gravador cassete ou com cartucho, você pode dar boas utilizações de lazer
ou até profissionais júnior para o seu computador. Agora, se você quiser que seu MSX trabalhe realmente de maneira profissional, é indispensável que você aprenda a utilizar discos. No mercado existem basicamente dois tipos de disco. O disco de 3,5 polegadas, de tecnologia mais recente, e o disco de 5,25 de polegada. Quando o Kenichi estabeleceu o padrão em MSX, ele previa a utilização da tecnologia mais recente, de 3,5 polegadas. O MSX, porém, é um computador tão versátil que ele pode utilizar um acionador de disco do IBM PC de tecnologia mais antiquada, usando discos de 5,25. Eles estão contidos numa capa flexível, portanto não podem ser dobrados, sob o risco de danificá-los. Você não pode tocar na parte exposta, onde há a emulsão magnética que registra os dados. Não pode submetê-los à umidade, poeira, fumaça de cigarro, que faz muito mal para a sua saúde, principalmente para a saúde do disco. E você deve tomar muito cuidado para nunca expor esse disco a campos magnéticos intensos, sob a pena de perder os dados nele gravados. Para proteger o disco contra gravações indesejadas, uma vez que você já registrou nele o que queria, você deve proteger esse chanfro lateral com uma etiquetazinha autoadesiva, de maneira a permitir que ele possa ser lido, mas não possa ser mais gravado. E esse disco deve ficar sempre protegido dentro da sua capa. Já o disco de 3,5 polegadas é de uma tecnologia mais nova, ele está contido numa caixa rígida e a parte da emulsão fica automaticamente protegida por essa janela metálica. Para evitar gravações indesejadas, você deve abrir essa janelinha lateral, que você tem aqui, de maneira a permitir que essa região fique vazada. Dessa maneira, esse disco vai permitir leituras, mas não vai permitir gravações de dados depois que você registrou nele o que você queria. Para que os dados contidos num disquete possam ser lidos pelo computador ou transferidos do computador para o disco, você precisa dispor de um equipamento especial chamado Disk Drive. O Disk Drive é constituído basicamente por 3 peças. O acionador, que nada mais é do que uma espécie de vitrolinha dentro da qual você coloca o disquete para que ele possa ser lido ou gravado. Uma interface, que é a que permite, uma vez conectada no slot do microcomputador, fazer o computador conversar com o acionador e vice-versa, e uma fonte de alimentação que é conveniente que esteja separada do acionador, porque aqui dentro há um transformador que sofre um certo aquecimento e é bom que ele não fique próximo da região mais delicada do acionador. Com esses 3 equipamentos, você pode finalmente profissionalizar o seu MSX. Depois de conectar a interface no computador, com o computador obviamente desligado, e verificar se ela está ligada ao acionador e este devidamente alimentado pela fonte, você pode ligar a fonte e já tem vontade de ligar o computador. Não faça isso. Você já está começando a criar o hábito de ler o manual de instruções. E lendo o manual de instruções, você verifica que existe uma coisa chamada disco do sistema, que deve ser carregado no computador. O que vem a ser isso? O seu MSX, quando trabalha com drive, assume uma espécie de personalidade esquizofrênica. Na realidade, ele assume uma dupla personalidade. Ele assume a personalidade do MSX-DOS, que é um sistema que está gravado no disco e você coloca inicialmente no computador para inicializá-lo, e assume a personalidade do Disk Basic, ou seja, ele pode operar com discos mesmo que o MSX-DOS não esteja carregado. Se você colocar o disco do sistema dentro do acionador e ligar o computador, você vai ver a mesma mensagem do fabricante inicial e, posteriormente, vai aparecer uma mensagem um pouco diferente. Por quê? Porque ele está lendo o sistema operacional MSX-DOS e transferindo para o computador, que passa a ter uma nova personalidade. Quando pede para entrar com nova data, você pode digitar return direto e você passa a ter um cursor característico do MSX-DOS. Uma letra indicativa do drive e um sinal de maior. Esse é o cursor do MSX-DOS. Se você quiser operar em BASIC, basta comandar BASIC, apertar return, ele instantaneamente assume a personalidade do BASIC. Se você quiser voltar para o MSX-DOS, basta dar call System, e ele volta a carregar o sistema a partir do disco e novamente assume
a personalidade do MSX-DOS. E você percebe bem essa diferença pela diferença de cursores. Se você quiser ver o conteúdo do disco, basta digitar o comando dir, D-I-R, apertar o return, e o disco é lido e todos os arquivos nele contidos são mostrados na tela. Se você passar para outra personalidade, para o BASIC, e quiser ver o conteúdo do disco, basta digitar Files, Arquivos. E, novamente, todos os arquivos contidos no disco são mostrados na tela do computador. Se você quiser carregar algum dos programas que estão contidos aqui no disco, por exemplo, você deseja carregar o Edit Card, você põe load, abre aspas, o nome do programa, ponto, a terminação do programa, bas, que nesse caso indica que ele está em BASIC, e basta apertar return. Note que quando você está operando com disco, é indiferente se você usa letras maiúsculas ou minúsculas, coisa que não acontecia quando você estava operando com fita. Nesse momento, se você comandar list, você vai ver que há um programa inteiro contido na tela do computador que foi transferido de uma maneira assim muito rápida, especialmente se compararmos com a fita cassete. Você verificará que foi carregado de uma maneira extremamente rápida para a memória do computador. Digamos que você queira alterar alguma coisa no seu programa, por exemplo, eliminando a linha 990. E você queira que esse programa, se alterado, seja gravado novamente no disco. Você deve dar um comando do tipo save, abre aspas, um nome com 8 letras no máximo, por exemplo, nova versão, ponto, bas, indicando que o programa está em bas, e basta apertar return para que ele faça a gravação. Porém, aqui vai acontecer uma coisa estranha. No momento que você tenta fazer a gravação, aparece a mensagem Disk Write Protector. Por quê? Porque, como nós já vimos, o seu disco estava protegido com aquele chanfro que estava aberto, como nós vimos no outro segmento. Não é conveniente, porém, desproteger seu disquete, porque o disco do sistema é uma coisa preciosa que deve ser guardada. O ideal é você fazer uma cópia do disco do sistema num disquete virgem. Essa cópia não pode ser feita de maneira imediata. O disquete virgem deve sofrer, antes de ter alguma coisa nele gravado, um processo chamado formatação. Para fazer a formatação, você deve inserir o disco do sistema no microcomputador, deve chamar novamente o MSX-DOS, e uma vez que o MSX-DOS esteja carregado, você deve chamar a rotina format. Você tira o disco do sistema, coloca o disco virgem no acionador, verificando se ele não está protegido contra gravações, e decide qual é o drive no qual você está operando. Como você está operando com um único drive, obviamente você digita A. Vamos estudar agora essas 4 opções de formatação que existem. A opção número 1 é para disco de face simples, ou seja, o disco que é gravado apenas em uma face e 40 trilhas. Ou seja, normalmente isso acontece em discos de 5¼ polegadas, aqueles flexíveis. A opção número 2 é para um disco também de 5¼ polegada, porém com face dupla, gravado dos dois lados. A opção número 3 é para disco de 3,5, que tem 80 trilhas e face simples, gravado apenas de um lado. Vamos escolher essa daqui, que é a mais genérica. Digite algo quando pronto, você aperta qualquer tecla e nesse momento você inicia o processo de formatação, que pode demorar alguns minutos. Ao terminar a formatação, você deve extrair o disco ex-virgem e agora formatado, inserir o disco do sistema e começar a digitar um comando especial. Você dá copy, que significa copie, A, que significa do drive A, asterisco, ponto, asterisco, que significa
todos os programas com qualquer nome e com qualquer terminação. B dois pontos, que significa tudo isso para o drive B, barra V, que por sua vez significa verifique essa gravação. Apertando o return, o computador começa a ler todos os arquivos contidos no disco mestre, contido no disco de sistema, e pede para inserir um disquete no acionador, que agora passa a fazer o papel de drive B. Você insere o disco formatado, aperta o return e dessa maneira se inicia o processo de cópia. Se houverem muitos arquivos no disco, pode ser que o computador solicite essa troca, inserir disquete para drive A, inserir disquete para drive B, várias vezes. Numa única interface, você pode ligar 2 acionadores. Desta maneira, quando você estiver fazendo algum processo de cópia, não será obrigado a fazer uma alternância de discos. Tira como A, põe como B, tira como B, põe como A, porque um dos acionadores vai funcionar como A, outro como B, e o próprio computador se encarrega de fazer as transfusões de um para outro. Agora, se você conectar 2 interfaces no seu microcomputador, você pode ligar até 4 acionadores. Isso já começa a ser um pouquinho um exagero de capacidade, porque se você pensar que cada um desses acionadores pode ser de face dupla e, portanto, armazenar 720 KB, vezes 4, você tem aqui praticamente 3 megabytes de memória pendurado no seu microcomputador. Ele já começa a se transformar não só num microcomputador de utilização profissional, como profissional bastante séria. Existem benjamins, expansores de tomada, que transformam um único plug em vários. Da mesma maneira, no MSX, existe uma coisa chamada expansor de slot, que transforma um slot em 4. Isso significa que você pode ligar 3 interfaces controladoras e, como cada uma delas suporta 2 acionadores, se você for um tarado em computação, pode montar uma pilha de 6 acionadores de disk drive. Se eles forem acionadores de 3,5 face dupla, você está pendurando praticamente 4 megabytes de memória em disco, que já começa a parecer um pequeno Winchester, um pequeno disco rígido, o que dá ao seu computador uma capacidade extraordinária de armazenamento de memória. Muitos usuários ficam preocupados com a compatibilidade entre discos de 5,25 e discos de 3,5 polegadas. Na realidade, para o MSX, é completamente transparente o fato do acionador ser de 5,25 ou do acionador ser de 3,5. Tanto é que numa mesma interface você pode ligar um drive de 3,5, um drive de 5,25 e fazer transferência de programas do de 5,25 para o de 3,5 ou vice-versa. Na realidade, por mais acionadores que você ligue no seu computador, por mais memória individual que você coloque no seu computador, você nunca conseguirá abranger todo o universo possível de informações. Como indivíduo, obviamente. O que você deve fazer é tentar conectar o seu computador a uma rede externa, tentar conectar o seu computador ao mundo.